Oi, no vídeo de hoje eu estou tentando fazer um processo de dinâmica diferente e estou tentando falar um pouco mais rápido para ver se o vídeo não se torna muito longo conforme a gente vai falando, até porque os diálogos dinâmicos eu acredito que fiquem mais fácil quando a gente faz isso, certo? Eu gravei esse vídeo já é a quarta vez, certo? E o último vídeo deu 40 minutos de fala, então talvez esse seja um pouquinho mais extenso, mas eu vou tentar encurtar o máximo possível a história para que fique fácil de todo mundo entender o motivo pelo qual eu me converti. Esse é o assunto do tema de hoje que eu vou trazer e a pauta que a gente vai comentar mais à frente vai ser falado posteriormente, né? Como eu falei no último vídeo, eu iria falar a respeito do Miguel, né? Só que dessa vez eu vou gravar esse vídeo relacionado à minha conversão porque ele vem antes. E eu vou abordar aqui, primeiramente, como era a minha vida antes de me converter, como foi a minha conversão, como eu me tornei cristão evangélico e por que eu não sou de outra denominação que não seja pentecostal. Então vamos lá. Para quem me conhece mais de perto, sabe que os meus pais eles são pastores de igreja, certo? Meu pai ele é pastor do Ministério Igreja do Evangelho de Deus chamado Eu Sou. Minha mãe também faz esse segmento. E meus pais são meu pai é militar, minha mãe é advogada, certo? Nesse sentido, antes da minha mãe se tornar advogada, e isso foi no período em que eu ainda estava estudando, ela foi professora de magistério, trabalhou com venda de roupas e tudo mais, mas eles tinham uma coisa em comum, né? Os dois achavam muito importante a questão de conhecimento, né? De querer que o filho estudasse, querer que o filho se envolvesse com essas pautas de conhecimento de estudo. Então eu fui criado meio que num ambiente que aceitava o sobrenatural de Deus, certo? E ao mesmo tempo era muito racionalista. Eu queria ver as coisas para acreditar, certo? Eles criaram um filho bem diferente do, do que eles acharam que eles conseguiriam com os ensinamentos e as doutrinas que eles tinham passado, principalmente relacionado a conhecimento e cientificismo. Então, na minha visão, tu tinha que experimentar, tu tinha que ver, tu tinha que entender para que isso acontecesse. E nesse sentido, eu acabei passando por esse quesito, né? Para que vocês entendam, como filho de pastor, eu sempre estava em volta do ambiente religioso, né? Foi onde eu aprendi música, e eu estava envolvido com isso. Só que eu não era muito dado à igreja, né? Por saber diversos problemas que tinham acontecido com meu próprio pai e com a minha mãe, né? Na época com outras igrejas e tudo mais, e chegou na minha cabeça o preceito de que doutrina e religiosidade na realidade não eram obscuridade. E nesse sentido eu acabei me tornando um jovem até que esotérico, né, na minha adolescência. Uh, Combinado a isso, eu comecei a andar com pessoas que já não seguiam a minha religião e que de fato acabaram desvirtuando e indo para outros caminhos, né? Pra vocês terem uma noção, atualmente eu sou muito amigo de um cara que é budista, outro que eu tenho certeza que é católico e outro que eu acho, não vou afirmar, que ele é ateu. Então, tipo assim, nunca sentamos para falar absurdamente a respeito de religião, porque a gente nunca tinha assuntos em comum, pautas em comum. A minha igreja é uma igreja de gente mais velha, de gente mais idosa, por assim dizer. Então, nesse sentido, eu não tinha e muito do Senhor, por assim dizer, né? Na minha infância eu fui matriculado em uma escola metodista. Na escola metodista tinha ensino religioso, mas o ensino religioso era muito fraco. Sobre a Arca de Noé, eu já sabia sobre a Arca de Noé. Eu não tinha interesse nesses assuntos. Bom, o meu interesse era mais voltado para matérias de fato que fizessem sentido, como matemática, português. E eu fui para essas linhas, né? Eu estudei muito relacionado a essa área. Tanto que hoje eu sou muito apegado à lógica e debate,
porque eles seguem exatamente esses mesmos preceitos, né? Preceito de lógica, preceito de razão, né? Combinado a isso, no ensino médio eu acabei me pegando também a filosofia e sociologia, me apegando à filosofia e sociologia eu acabei nessas áreas também, então não tinha muito espaço para religião na minha vida, né? Enfim, aí nós temos um jovem adulto com 18 anos de idade que vai e entra no Exército Brasileiro, e no Exército Brasileiro não há espaço para religião. Embora eles falem sobre Deus, falem sobre Jesus, tenha um período de capelania militar, tudo isso que é importante, sim, só que como o serviço ele é voltado a um serviço à pátria, e existe uma doutrinação muito forte no recruta no Exército Brasileiro, de que ele está ali para cumprir serviço e fazer e acontecer e tudo mais. Isso, claro, falando de quartéis mais linha duras, quartéis que são pouco ortodoxos, a gente não tem tanto isso, mas pelo menos os que eu servi eram assim. Servindo no quartel, eu tive a benesse, né, de conhecer um padre, capelão, que me ajudou e me auxiliou com algumas conversas relacionadas ao evangelho, algumas conversas relacionadas ao cristianismo, que pelo menos me orientaram por um tempo, mas o meu coração ele já não estava mais com Deus dentro dele. Eu estava pensando em outras coisas, ascensão profissional, questão da minha carreira. Meu Deus, na realidade, hoje eu vejo que era mamon. De fato, porque o meu intuito sempre foi riqueza, por assim dizer. Então, eu estava voltado para isso, estava voltado para essa área. Quando eu cheguei no meu primeiro ano de soldado antigo do Exército Brasileiro, eu cheguei na conclusão de que eu queria fazer direito, certo? E aí eu acabei prestando vestibular e a minha ideia, o meu intuito sempre foi, eu vou prestar vestibular, vou começar a faculdade de Direito com 50% de desconto, que era o suficiente do meu soldo para pagar, vou fazer meu curso de formação de cabo, né? Vou ser promovido no ano posterior e aí vou pagar a faculdade, vou botar em dia, vai sobrar dinheiro e vou começar a me organizar e tudo mais. E na época eu tava namorando, então era tudo, tava meio que tudo deslanchando para ser gradual, entende? Ela ia vir morar aqui, a gente já tinha meio que combinado isso, já estava tudo setado. E a última situação é que a gente iria viajar de novo, né? Sair dessa situação toda quando eu terminasse como terceiro sargento depois de 8 anos do Exército Brasileiro de serviço prestado. Acabei ficando 3. Mas eu vou explicar o porquê. Quando eu estava no meu segundo ano de antigo, depois já estar matriculado na faculdade, já estar voltado para essa área, já está seguindo uma linha muito esotérica sobre o cristianismo, e eu quero deixar claro sobre isso, eu era um cristão esotérico. Um cristão esotérico nada mais é do que um cristão que acredita nos preceitos, nas forças de religiosidade, mas que não aplica tanto a ortodoxia cristã na sua vida, né? Compreende ela, às vezes a renega, às vezes se adequa em algumas questões, ou se adequa na maioria delas, mas que adere outros conhecimentos que são de linhas mais gnósticas, por assim dizer, para falar a respeito da força religiosa, né? Que a gente fala a respeito do bem e mal, a respeito da matéria, uns preceitos mais helenísticos, né? Da nossa religião. Eu segui esse preceito, segui esse raciocínio. Eu estava mais para esse lado aí, eu não sabia o que era um cristão esotérico até eu começar a estudar. Então, era mais ou menos essa linha que eu estava seguindo. Quando eu cheguei no meu segundo ano de soldado antigo, eu conversei com o sargento, né, e disse que eu estava interessado em fazer o curso de formação de cabo. E era certo que eu iria, sendo que eu estava treinando desde então para isso. Só que em um momento específico, eu ouvi uma voz dizendo que eu não iria passar. E com esse 1 ano que eu havia sacrificado de não ter ido, né, de não ter me indicado para entrar como soldado defetivo profissional, e eu falei, não, eu vou, porque eu só tinha essa oportunidade. E eu ouvi de novo a voz dizendo que eu não ia passar, e aí eu disse, bom, então nós vamos ver quem é que tá certo, quem é que não tá errado. Eu pensei que fosse meu psicológico, eu tinha quase certeza absoluta, porque eu já tive um quadro de depressão, pensei, bom, sou eu, né, colocando impossibilidade para mim mesmo, mas nunca tinha se manifestado daquela maneira, como tinha sido. Eu ouvir uma voz dizendo que eu não iria passar.
E eu sentei e fui estudar. E eu estudei muito. Estudei tanto que eu fiquei em terceiro lugar na prova técnica, né? Para me tornar cabo. No exame físico eu estava voando. Eu conseguia fazer as flexões tranquilamente, abdominais tranquilamente, barra tranquilamente. Corrida eu estava com problema relacionado à corrida. Mas se eu desse um gásinho eu conseguia. Só que aí eu fui fazer o teste. Na corrida eu não consegui muito bem, né? Na flexão eu tinha passado, na abdominal eu tinha passado, e na barra eu precisava fazer 11 barras, que ia dar o MB, que a gente chama no Exército Brasileiro, para minha idade, que era 20 anos, se não me engano. E eu pensei, tá feito, agora eu vou. E eu fui lá, eu fiz as barras, né? Só que eu acabei chegando em 9, eu não fiz as 11. E como eu já não tinha ido bem na corrida, eu pensei, não, eu preciso fazer essas 11. Eu parei e fui conversar com o tenente. Perguntei para ele se não tinha possibilidade de eu refazer, o que poderia ser feito. E o tenente falou que tinha oportunidade e eu teria que ir no outro dia para fazer essas barras. E eu fiquei maluco com isso. Disse, cara, não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Foquei em treinar o máximo que dava, o máximo que eu podia. Dei o melhor que eu podia de mim. Mas não consegui. Mas que eu não consegui, eu que já tinha transformado isso no meu sonho, né? Eu que já tinha transformado isso na minha esperança de vida, com certeza absoluta de que iria dar tudo certo, eu acabei desmoronando. E aí eu quebrei. Eu lembro que eu chorei como criança aquele dia. Eu não tinha ninguém na minha sessão, porque algumas questões administrativas fizeram com que o pessoal ficasse um pouquinho afastado da minha sessão no período de trabalho. Então eu fiquei trancado na minha sessão e chorei. Chorei muito, 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 muito mesmo, né? E aí beleza, terminado toda essa situação, toda essa circunstância, eu ouvi a voz dizendo de novo, eu te falei que tu não ia passar. E nisso eu comecei a rir de raiva. Só que algumas questões estavam acontecendo e eu tava louco para ir embora do quartel. Por conta, primeiramente, que eu não iria mais ter o que fazer, eu não iria ficar como soldado ali ad eterno, tanto que eu achava que isso era até meio que desrespeitoso com a União, né, de estar ali sugando o exército com a mesma posição por não ter me saído bem no exame, no teste que é relacionado à promoção do militar, e o militar tem que ter asseio relacionado à sua promoção, tem que ter asseio relacionado à preparação física e tudo mais, e tudo isso eu tinha acabado me recriminando, me coloquei para baixo, né, nesse sentido. Então eu conversei com o pessoal desses três, solicitei um curso específico que tinha lá na época, os caras me selecionaram e eu fui. Nisso que eu fui fazer o curso, eu fiquei 3 meses lá, eu acabei me saindo muito bem no curso. E nesse período que eu acabei me saindo muito bem no curso, eu conversei com o professor e a gente estava se organizando porque eu iria pegar uma vaga de emprego numa empresa de logística que tinha. Meu curso era voltado para a área de logística e iria sair do quartel. Então já estava tudo aqui meio que encaminhado. Nesse período de idas e vindas do Exército Brasileiro, para vocês entenderem, porque eu tinha que ir para o quartel de manhã, logo à tarde eu buscava um ônibus e iria para a cidade vizinha para fazer o curso, que seria a minha cidade normal, onde eu moro. Eu comecei a ter alguns problemas nesse intermédio. Bom, a minha cachorrinha Puca faleceu, a minha namorada acabou terminando comigo, a minha ideia do valor da faculdade mudou o prazo, mudou a quantidade do desconto, e tudo estava se encaminhando para dar ruim. Entendeu? Aquela ideia que eu tinha colocado na minha cabeça, que ia dar certo, ia funcionar, simplesmente deslanchou. Aí deslanchou para mal, deslanchou para pior, começou a dar ruim mesmo. Desculpa o pleonasmo, mas é. E nesse sentido eu acabei conversando com o pessoal e disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou sair antes do período previsto, né? Solicitei, o pessoal aceitou a minha saída antes do período previsto, eu acabei indo embora do exército. Né? Indo embora do exército brasileiro, começando a trabalhar em logística específica, eu tive alguns problemas com o pessoal de lá, mas
resumidamente falando, eu tinha um período de experiência que eram 3 meses, tá? Eu tinha que assinar um contrato de 1 mês e outro de 2. Nesse período que eu completei 1 mês, a minha mãe veio com uma ideia de fazer uma viagem em dezembro. Dezembro, janeiro. Dezembro, janeiro. E essa viagem para fazer de dezembro a janeiro era a possibilidade que eu fosse viajar para Foz do Iguaçu. Beleza. Eu tinha certeza absoluta que eu não iria porque eu não gosto de fazer esse tipo de viagem. Mas a minha mãe chegou e me perguntou: tu vai querer ir? E eu ouvi uma voz dizendo: fala que vai. E eu pensei assim: bom, eu não vou rejeitar aquilo que já tinha me derrubado da outra vez. Então eu falei com a mãe e disse: mãe, eu vou. Né? Diferentemente de todas as outras vezes que eu falava que eu não ia, que eu não gostava de ir, eu disse que eu ia. E aí eu acabei indo, certo? Acabei perdendo o emprego também. Então, só para que vocês entendam, quando eu fui para conversar com o cara, ele disse: olha, infelizmente tu não tem como fazer o contrato de mais 1 mês. O próximo contrato que tem que assinar é de 2. Então eu teria que terminar em janeiro, né, meu período de experiência. E eu precisava viajar em dezembro. Então eu falei com ele e disse: olha, tá, tudo bem, não tem problema. Eu vou solicitar a minha saída. Não conversei com ele sobre nada relacionado à questão da minha viagem. E, obviamente, se vocês analisarem todas essas questões que eu tô falando aqui, tinha uma ideia de flexibilização, tá? Só que eu tava entendendo o que estava acontecendo. E eu solicitei a minha saída, saí. No mesmo dia eu assinei o contratinho lá, entrei pro cara. Disse para ele que a minha situação era que eu ia fazer uma viagem, né? E ainda pretendo fazer essa viagem, mas eu menti, deixa claro, eu menti naquela época. E eu acabei simplesmente me desorientando. Nesse período, conheci uma outra moça, essa outra moça muito bonita, muito gente boa, legal, achava que ia ser ela. E eu acabei focando nas minhas questões de oração, porque eu estava muito direcionado para isso. Então, eu orava todos os dias, eu fazia os meus treinos todos os dias. Eu estava certinho, com a cabeça regulada dentro do local. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu também continuei com essa rotina. Oração, treinamento, oração, treinamento, oração, treinamento, conversar com a moça, e era isso. Era isso que eu tinha virado em Foz do Iguaçu. Só que mais ou menos no 5º dia, que foi por volta do dia 29, 28, 29, que foi um período que a mãe quis fazer a visitação, a gente foi lá para Cascata, em Foz do Iguaçu. E nessa cascata, eu fui com a família. Minha mãe sempre tem o costume de tirar foto, registrar e tudo mais, e piriri pororó. Isso, na época, me interessava muito, me irrita. E eu olho para ela e falo assim: bom, tudo bem, vocês podem ficar tirando foto aí, eu vou sair e vou resolver meu problema. O meu problema era o estresse. Então eu fui para outro canto, comecei a avançar. E, de novo, eu comecei a escutar uma voz dizendo: vai para a cachoeira, vai para a cachoeira, vai para a cachoeira. E eu fui pra cachoeira. Quando eu cheguei lá na cachoeira, eu olhei para aquela queda d'água e de repente eu só senti vontade de fechar o olho. E eu fechei o olho. Diferentemente de tudo que já tinha me acontecido anteriormente, eu comecei a ouvir uma voz. E essa voz estava dizendo: cara, olha o que tu tá fazendo da tua vida. Cara, te conserta. Eu vou resolver o teu problema. Eu sei que a tua situação toda, tu tem que se permitir deixar ser mudado pelo evangelho. E eu achei estranho, né? Se permitir deixar ser mudado pelo evangelho, se Deus não quer transformar, ele transforma. Várias dúvidas começaram a surgir na minha cabeça e eu não conseguia fazer nada a não ser chorar. E eu comecei a orar, e ao mesmo tempo que eu chorava, eu orava, e ao mesmo tempo que eu estava focado nisso, essa voz vinha falando, e ela não falava de fora, não era exterior, era uma voz no meu interior, dizendo, gritando muito alto, e falando comigo com toda a certeza absoluta. Eu cheguei no pai e na realidade eu abri o olho, quando eu olhei pro lado estava meu pai, e aí o meu pai falou: bonito, né? Bonito. Isso me lembra a vez que eu fui com o meu pai, e ele contou a vez que ele veio para Cascata junto com o pai dele. E aí ele disse: uma vez eu ouvi o pastor falando que a voz de Deus ressoa com muitas águas. E quando ele disse isso,
e se colocou a orar também, e eu ali eu desabei. Ali eu entendi toda a situação, o que estava acontecendo comigo, e aí eu compreendi que eu precisava estudar. E aí eu compreendi que eu precisava melhorar, né, como ser humano, e precisava me consertar. E desde então eu tenho seguido esse preceito, desde então eu tenho sido assim. Venho estudando, veio melhorando, veio trazendo doutrinas para a igreja, ensinando e aprendendo. Enfim, essa foi a minha conversão, para que vocês compreendam. Nessas minhas andanças, nos meus estudos, eu comecei a estudar um pouquinho de história. Tanto a história eclesiástica da igreja, tanto quanto, aliás, desculpa o pleonasmo de novo, tanto quanto a história mesmo, toda a questão. E algumas coisas foram me conduzindo e foram me levando, e eu pensei, bom, agora que eu estou verdadeiramente convertido, eu vou ter dois problemas muito grandes. Primeiro, e se a religião que eu estava seguindo e professando desde então, ela não era certa, quem me garante que a religião que os meus pais seguem é certa? Esse foi o meu primeiro problema. E eu fiquei pensando, nossa, tô lascado, né? E comecei a estudar e a fundamentar as minhas ideias, a estudar e fundamentar as minhas hipóteses. Para ser honesto e sincero, eu ainda não bati o martelo 100% de dizer eu sou pentecostal dessa forma, pentecostal desse jeito. Eu tenho certeza absoluta que eu sou pentecostal. E eu tenho certeza absoluta que o movimento pentecostal existe, eu tenho certeza absoluta que os dons que o movimento pentecostal arroga e as atividades que a gente arroga, eles não cessaram, eles continuam por conta dessa questão de continuar estudando, né? Então eu tenho base tanto bíblica para me dizer a respeito da continuidade dos dons, quanto questão experimental. Eu vi pessoas sendo curadas na metade do caminho, na metade do processo, e eu vi curas espirituais acontecendo com pessoas. Então eu tenho certeza absoluta que o movimento pentecostal é de fato verdadeiro, e eu sou batizado em línguas. Eu fui batizado em línguas recentemente. Antes eu acabava meio que simulando, acabava realmente imitando. E agora eu tenho certeza absoluta que eu sou batizado em línguas. Foi um período de oração, para quem não sabe, eu tenho um período de oração às 3 horas da madrugada todos os dias. Então, todos os dias, 3 horas da manhã, eu tô acordado, eu tô orando. Né? Eu acabo não dormindo, então, tipo, por volta das 4 horas da manhã, eu vou deitar 4 horas, 5 horas, mas eu fico da meia-noite até às 3 horas e pouco eu acordado, e aí das 3 horas até o horário específico que eu termino a oração, eu vou orando e fico acordado. Mas faço sempre as orações às 3 horas da manhã. Continuei com esse período e acabei sendo batizado na metade do processo. Conforme eu vou aprendendo e vou estudando, eu vou entendendo algumas coisas. Não cogito o catolicismo. Como eu conversei com alguns amigos que são católicos, eles já disseram, cara, tu vai se tornar católico, por causa da bagagem de estudo, cara, acaba realmente sendo uma coisa que eles vão dizer, não, influencia bastante para te aprender, estudar qual é o verdadeiro caminho. Sempre falam, todos os caminhos levam a Roma. Gente, ignore, não vai acontecer. Eu já falei para ele, já bati uma tela a respeito disso. Um amigo meu ortodoxo, eu falei para ele, cara, quanto mais eu estudo, menos católico eu me torno, mais me afasto. E ele veio me perguntar, por que tu acha isso? Enfim, a gente sempre vai ter discussões, né, sobre esse tema aí. Cara, por mim tudo bem. É uma dinâmica até engraçada. E é um bom momento da gente ficar dialogando e ficar debatendo. Mas, atualmente, como eu falei, cristão, evangélico, pentecostal, não tenho certeza absoluta das maiorias das doutrinas que eu sigo, por enquanto. Estou seguindo elas e estudando sobre elas, e produzindo documentos sobre, para eu ter certeza absoluta daquilo que eu estou falando. E, enfim, acho que não tem muito mais o que ser dito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu recomendo e sugiro a todos que estiverem com dúvidas relativas a Deus, façam prova dele. Deus não lança fora ninguém que busca a ele de fato. Se você é ateu, está ouvindo isso por algum acaso, faça isso também. Se coloque em oração, se prepare para ouvir ele, peça para escutá-lo, e se atente aos pequenos detalhes. No meu caso foi uma cascata, mas obviamente Deus ele se manifesta de diversas formas. Ele tem um monte de maneiras de se apresentar a você. Ele se revela através da sua palavra, através da sua criação e através de seus mensageiros.
que eu quero dizer com seus mensageiros, que podem ser tanto anjos quanto pessoas, tá? Então, preste atenção naquilo que vai ser manifestado. A natureza, eu quero dizer, os elementos da natureza, por assim dizer, e os animais, que são parte e obra da criação de Deus. E a sua palavra, eu quero dizer, através da exposição bíblica que está sendo feita e através da própria escritura e seu exame. Então, você tem uma fonte, 3 fontes, e busque dentro dessas fontes, que muito provavelmente você vai encontrar. E fora isso, também busque a base bíblica em cima disso sempre, para se ter certeza nos fundamentos e firmamentos daquilo que você está falando. Se você quer ir para uma linha mais lógica, eu te recomendo então procurar as linhas teológicas de ensino do catolicismo sobre a lógica divina e a lógica da criação da natureza e a criação de todas as coisas. As igrejas de Tomás de Aquino são incríveis para esse ponto. E eu recomendo que todos, pelo menos, procurem, pelo menos uma vez, saber se Deus cristão que está sendo pregado é real, porque tem 2 mil anos que as pessoas estão falando que esse cara ele era Deus, né? Ele ressuscitou, e não apareceu uma única alma viva para conseguir mentir ou desmentir, né, a respeito da história dele. Embora existam sempre seus contrapontos, sempre tem uma gama maior de arquivos e informações que acabam refutando isso. E bom, acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que dê tudo certo. Sim, já tô indo. Enfim, eu tenho que ir para a faculdade, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau.